zona. Como é? Pelo momento, o Paysandu. Pelo momento que vem atravessando o campeonato, hoje, o Paysandu é um time, como eu falei, o Remo tem que mostrar algo. Eu venho cobrando há quanto tempo isso aqui? Já. O Remo tem que mostrar Mais ou menos há 15 rodadas, falou O Remo tem que mostrar. Ei, alguém tem que ir no Baenão, dar-lhe uma porrada lá. Mas não é porrada, pelo amor de Deus. Ei, não é violência, não. Eu tô falando, dar uma porrada na mesa. É o choque, né? Sabe? E vou dizer uma coisa aqui, que lá vai torcedor ficar puto comigo. Calma. O maior exemplo que poderia ser dado para os jogadores do Remo, olhem pro outro lado da rua. Tenho metade da vontade dos caras lá. Os caras estavam no rato com batata. Aliás, minto. Só no rato, que não tinha batata. Não tinha nem a batata mais, Os caras, olha, os caras como estavam, na lama. Não andavam nem na rua. A torcida queria ver, todo mundo não queria ver os caras. Mas sabe o que os caras fizeram? Criaram vergonha na cara. Eles marcam, eles dão carrinho, eles mordem a orelha. Só não dão beijo, mas o resto sai distribuindo. Enquanto vocês aqui... Sobre essa questão da postura, a gente vai ouvir o Cantillo agora, ele deu entrevista no final de semana. Vamos ouvir o volante colombiano falando justamente sobre essa postura, né? Tomando em consideração. E ele falou tudo, hein? Eu escutei você de manhã lá com o Márcio, que voltou de férias. Grande Márcio Lins, grande abraço. O operador do Brega, é o cancioneiro do Brega. O Cantillo, atenção, detalhe para essa entrevista. Ele falou tudinho aí sobre posse de bola. O Remo faz um gol e parece que a bola queima, ele entrega. Olha o que o Cantillo vai falar. Vamos ouvir o Cantillo. Primeira, Anete Neto. Acho que a gente, depois dos 20 minutos, foi um pouco para trás, ficou lá embaixo. Acho que faltou ficar um pouco com a bola. A gente tem que, em casa, pegar a bola e fazer rodar ela de um lado para outro. Mas acho que jogamos contra um time também que está muito tempo junto, vem brigando por subir para a Série A. E os jogos de futebol brasileiro são muito difíceis, não tem time fácil. O Novo Horizontino é um time bem organizado e quando a gente ficou um pouco atrás, eles começaram a fazer seu jogo e encontrar o gol. Tá aí o Cantillo. Disse tudo ele. E essa é uma questão, né? O Michel, ele fala pelo menos umas 10 rodadas e cara, é muito isso. O Remo, ele conquistava resultados, conquistava, mas a impressão, pelo menos para mim, não sei se pro Paulo, pro Michel, pro João, é que o Remo ele sempre estava jogando abaixo do que ele podia. Ele sempre estava entregando um básico que era o suficiente de vez em quando para ganhar, principalmente quando a bola caía no pé do Pedro Rocha, ele tinha uma jogada de craque. Mas quando o Pedro Rocha não fazia gol, não tinha ninguém para fazer. E quando o adversário queria controlar o jogo, ele conseguia. Isso vem acontecendo. E a gente até falou na sexta-feira, empatar com o Novo Horizontino, acho que um resultado completamente normal, tanto aqui quanto lá. Mas o problema é que contra o Novo Horizontino, o Remo ele teve um desempenho parecido do que ele teve contra a Volta Redonda, do que ele teve contra a Amazonas, que ganha sofrido, do que ele teve contra outros adversários, de um nível abaixo. E até jogos fora de casa também, que ele poderia ter conquistado vitórias. Então, acho que entra muito nisso. O Remo, ele não é que ele... e quando eu cobrava que o Remo poderia fazer mais, o Remo tá voando e tudo mais. Cara, mas uma hora, se o Remo continuasse assim, o resultado não ia vir. Tanto que hoje o Remo, o resultado não vem, o Remo ele joga de uma maneira bem parecida e eu acho importante ressaltar. O Antônio Oliveira não estragou o Remo, o Antônio Oliveira não acabou com o Remo que vinha voando. O Remo ele já vinha em queda com o Daniel Paulista, continua em queda naquele período ali que o Flávio até consegue um resultado interessante contra o Operário, mas o desempenho foi questionável e continua em queda com o Antônio. O que dá pra gente cobrar do Antônio? Que ele pare essa queda e que comece a evoluir. Mas dizer que ele estragou o Remo, aí eu acho que já é demais. Porque o problema do Remo, acho que não é técnico, porque tem bons jogadores. O problema do Remo hoje é físico. Tanto com os jogadores que já estão aí, alguns deles não aguentam os 90 minutos. A gente viu, principalmente o Camutanga, puxar a perna antes dos 40 minutos do segundo tempo. E olha que fez uma grande partida.
E também tem os jogadores que chegaram, Paulo, só um segundo, como por exemplo o Cantígio, que tinha uma substituição programada, só podia jogar 45 minutos, mas ele pediu para ficar em campo. Inclusive ele pediu desculpa pro Antônio Oliveira, porque ele acaba sacando o Cantígio no segundo tempo e é chamado de burro. Aliás, vamos ouvir o Cantígio já pra gente comentar essa questão física também. Vamos ouvir o Cantígio falando sobre esse pedido de desculpa e também sobre essa saída programada, que o torcedor também não entendeu ali na hora do estádio. Então, já estava combinado jogar só 45 minutos. Aí, depois do jogo, eu pedi desculpa para ele, porque na hora da troca eu falei para ele esperar. Aí não era combinado, era só jogar 45 minutos e mais 10 minutos, que foi o que ele fez, porque estou muito tempo sem jogar. Já estava quase 6 meses que eu não joguei na Argentina, joguei muito pouco. E aqui o clima é bastante pesado, tenho que me adaptar rápido. Mas a gente tem que treinar bem para chegar no dia do jogo e fazer o melhor. E o Cantígio, Paulo, e o problema do Remo hoje é físico. Quanto mais rápido os jogadores se recuperarem e ficar na ponta do casco, vai ficar Eu acho melhor. que é mental também, viu? O Remo ele entra com mentalidade muitas vezes que entra aquilo que o Paulo sempre fala, parece que precisa tomar-lhe um soco para entrar na briga. Eu ia fazer algumas ponderações aí a respeito do que o Cantígio falou. Primeiro, eu acho que ele não tem que pedir desculpa para ninguém. Desculpa para ninguém tem que O cara pedir. quer jogar, né? Ele tem. Você entendeu? Se ele acha que dá para jogar, deixa o cara jogar. Ah, Paulo, mas os estudiosos, o CK da vida, os avaliadores de desenvolvimento, agora tem um monte de coisa no futebol, né? Eu gostava mais quando era só a bola e o jogador. Mas tem os caras que adivinham, não corre, não dá 10 passos, dá só 9. Mas é para prevenir também, Paulo Fernando. Aí mas perde um Cantígio por 5 jogos. Não, isso aí eu também não sou, eu não estou dizendo que... Sim. Eu estou te dizendo o seguinte, se o Mataus está bem ali, ele está se sentindo bem, agora se o Mataus está me dizendo, me tira que eu não aguento mais, e eu deixar ele lá, eu estou querendo realmente perder ele. É porque o jogador ele tá com o sangue quente, no calor do jogo. Não vamos entrar nessa aí. Sim. O que eu quero saber é o seguinte, o futebol parou um mês, praticamente. Ele parou para ver o Mundial de clubes. Alguns clubes fizeram pré-temporada, outros aproveitaram o tempo. O Paysandu foi um, que nós dissemos que bem que vai fazer para o Paysandu essa parada, lembra? Não, mas a Série B não parou, A Série B não Beto. para. pô. Não, mas teve jogos mais espaçados. É de uma semana, Entendeu? Teve jogos em que o clube não jogou. Teve a semana cheia. O que eu não entendo é o seguinte, o departamento médico do Remo, que é um departamento da mais alta competência, comandado pelo Dr. Jean Clay, o departamento médico do Remo libera jogadores e a gente não consegue ver esses jogadores. Eu não sei quando... Nós já estamos em agosto, né? Eu não sei quando eles vão conseguir alcançar esse ápice físico. Porque o que mais a gente escuta é o seguinte, não, fulano só pode jogar 30 minutos. O outro ali... Isso tem que servir de exemplo para o ano que vem, quando for contratar. Saber, é por isso que tem analista de desempenho, tem aquele outro pessoal que faz um quadro de jogadores que vão ser contratados, quantas partidas o cara disputou, quantas ele ficou fora. Então, eu acho que isso tudo tem que ser... Como eu disse, o futebol do Pará, ele conseguiu, graças a Deus, ele conseguiu dar uns pulos de alegria, porque nós estávamos o quê? 40 anos atrasados. Nós ainda estamos 30. Pulamos 10 para frente. Então, tu não pode mais sair no mercado. Bora contratar o Mataus Pau X. Esse aí, ele tu é doido. Lembra dele no Vasco? 2015 arrebentando. Ei, tu lembra dele quando ele jogou no Flamengo? Porra. Tá, traz o Mataus. Porra, o Mataus de 10 joga uma. Então, isso tem que acabar no futebol paraense. E eu vejo muito isso. Eu até brinquei semana passada e vou dizer, eu vejo o elenco do Remo um elenco meio bebelô, sabe? Bebelô. Bebelô. Bebelô é aquele negócio que tu põe
Pra enfeitar, né? E qualquer coisa louça quebra. Ah, entendi. Entendeu? Então é um elenco. Sabe que eu tava pensando nisso aqui? É um agora? elenco meio bebelô. Não, eu não tô. Torcedor. Tu tava falando, eu tava pensando nisso torcedor, é só você comparar, cara. É só você ver, cara. Eu já disse, eu não posso falar de um lado sem falar no outro. Eu não posso ver o outro lado, os caras disputar um repar só com 11. Aí o cara, ai, meu pé, e tu vai sair. Não, me dá um pedaço de plástico. Quem jogou bola sabe o que eu tô falando. Me dá um pedaço, um saco plástico aí. O cara amarra no dedo o saco plástico e volta para dividir, para dar bicuda. O outro tá com a chuteira mais cara do mundo. Tudo bonito. Meu tornozelo, não dá mais, quer dizer. O Remo me parece às vezes um pouco displicente dentro dos jogos, Paulo Fernando. Falta o Remo. Gente, pelo amor de Deus, torcedor do Remo. Nós só queremos o bem do futebol do Pará. Falta o Remo. Não é que está em crise absurda, né, Paulo? Mas é que tem que melhorar. Esse Cantídio chegou e o torcedor vai concordar comigo. Eu acho que o torcedor, para acabou elucidar, sabe? Para fazer a luz ali no meio de campo. Eu acho que ele chegou ontem e já falou tudo que a gente está falando aí. Pois é, Paulo, deixa eu só o torcedor só chamou o Antônio Oliveira de burro. É claro porque não entende a questão física do Cantígio, pelo menos vai passar a entender agora. Mas é porque o Cantígio estava dominando o meio de campo. Vanderlei, o torcedor, ele tem direito a tudo, Vanderlei. Pois é, justamente. Vanderlei, tu ainda vai ouvir o torcedor olhar para ti depois de jogo. O time dele não ganhou, ele vai olhar para um lado, vai olhar para o outro. Ele enxergou só o Vanderlei. Ei, Jujuba, vai plantar. Tinha calma, tu ainda vai ver muita coisa no futebol. Então, o que eu vejo no time do Remo? O time do Remo é um time de qualidade? Claro que é um time de qualidade. Pô, tu acha que o Marcelinho não sabe jogar? Marcelinho é um lateral que sabe no fundo. Melhor da Série B do ano passado. Porra, acho que o Pedro Rocha não sabe jogar? Presta atenção. Aí eu tenho que chegar no cara. Ei, Marcelinho, vem cá. Qual foi? Cadê o Marcelinho daqueles pombos sem asa lá da Chapecoense? Cadê o Janderson? Né? Cadê o Sávio, que há 3 jogos não faz nada? O que a gente está falando aqui, torcedor? Olha só, Marcelinho, eu vou começar lá na lateral. Marcelinho, vem cá. Cadê aquele 1-2 com o Janderson? Desaprendeu? Cadê aquele Marcelinho que corta para o meio e dá-lhe cada pancada? Não, pô, o cara não pode desaprender pro dia para noite. O Jaderson voltou, você viu o Jaderson lá. Pode não ter ido muito bem, mas quando tinha perna, deu-lhe logo um foguete, mostrou pro goleiro, quase faz o segundo gol lá. Então, são jogadores, o próprio Pavani. Pavani, a gente sabe que a tua bola é má, Pavani. Não é à toa que tu arrebentou em Belém. Ó, tá na hora de voltar, não tá? Hein? Porra, então te olha pro time do Remo, aí vamos pra frente. Davó. Por que o Davó não estava jogando? O cara entrou, fez logo o gol. Precisou nem ajeitar a bola, né? Ajeitou só o corpo. Tem o Maxwell. Pedro Rocha, que dispensa comentários. Tem o Maxwell, só tem um problema. Cadê o cara para armar? Cadê os caras para botar ele na cara do gol? Então algo tem que ser na teoria, esse cara é o Regis, né? O problema é que essa teoria... Joga meia hora. Essa teoria, as rodadas estão se passando e o Remo já está fora do G4. Pois é. Nessas teorias. É claro que a semana está só começando. Amanhã a gente vai falar muito mais sobre isso, mas quem sabe, como o Antônio Oliveira não apostou no Cantígio, mesmo ele não estando apto para jogar os 90 minutos logo para começar o jogo, quem sabe ele não começa com o Regis. Acho que Cantígio e Regis não jogam juntos. Será? Não jogam, não tem como. Quem vai marcar? Não tem como botar só Cantígio e Regis no meio de campo e mais um volante. Ou ele bota ali 2 volantes e Cantígio e Regis também. Tem que ter. Porque o Regis ali não conseguiu criar porque ele estava no meio de campo desfigurado. O Remo tem... Olha, é assim. O Remo precisa entender que ele tem que ter 2 pitbulls. Tem que ter. Por quê? O time do Remo é um time leve, de velocidade. Ou tu põe alguém para marcar, como é que vai ficar o resto lá? Os caras lá na frente são de alta velocidade, tu vai pedir para ele voltar? Tem que fazer isso. Tem, com esse time bebelô. Senhores, nosso tempo acabou, infelizmente, tá? É lamentável, mas... É lamentável. A semana tá só começando. Amanhã a gente vai falar também muito mais sobre os problemas do Remo, os problemas do Paysandu. Quarta tem jogo, quinta-feira já tem jogo. Nós vamos abrir o quadro para os nossos próximos programas, onde a galera vai estar no chat. Quando a gente disser que vai embora, a galera vai fazer pedir, igual no programa do Gordo. Essas foram as principais informações do momento.
mas a qualquer instante mais novidades podem surgir. Se você quer estar sempre um passo à frente e acompanhar tudo sobre o Leão Azul em primeira mão, já sabe onde encontrar as melhores atualizações. Agora, te desafio a assistir o próximo vídeo e continuar por dentro de tudo o que está acontecendo.